Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fala Educador. E olha quem nós temos aqui, Micheli Correia. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Eba! Muito obrigado por topar fazer esse bate-papo com a gente aqui no Fala Educador. E hoje o tema é Meu Tempo de Escola. Você está preparada, Micheli? Ai, meu Deus, meu tempo de escola. Eu vou te dizer que o tempo de escola não acaba nunca, né? Nós precisamos fazer uma transição de cena agora. Antes da gente começar a falar aqui do nosso tempo de escola, a gente precisa fazer uma transição de cena. E quem faz a transição de cena é o convidado. Então eu preciso que agora você pense em uma palavra, em um gesto, alguma coisa que você queira fazer, que depois que você fizer isso, aí nós vamos ter uma transição de cena para a gente começar a ver o meu tempo de escola. Tá bom. Então vamos lá. Transição de cena agora com Micheli. Vamos começar vendo aqui algumas imagens, Micheli. Então vai aparecer algumas imagens. Eu não vou perguntar a sua idade, né? Indelicado ficar aqui perguntando a idade, né? Mas eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, hein? Porque eu fiz agora em setembro 31 anos. Então, quanto? 31. Então você fez 22. Então a gente tem aí mais ou menos a mesma idade, né? Muito obrigada, só que não. Eu tenho 40. Então, ó, eu acho que muita coisa que vai aparecer aqui a gente vai lembrar do nosso tempo de escola. Daí eu quero ver se você lembra, se você também se recorda desse tempo de escola, o que você lembra desse período. Olha só. Nossa. Minha época era muito popular isso aqui, hein? O caderno Tilibra. Você tinha? Não tinha porque era caro, né? Eu sempre fui de família, eu sou de família simples e esse caderno era muito caro para ter, e principalmente quando era caderno de capa dura. Então a gente encapava as capas dos cadernos em casa com papel tigre. Nossa, olha só, né? Papel craft, às vezes, ou um caderno mais bonitinho. Ou, como eu sempre fui de fazer algumas coisas diferentes, eu e minha irmã, a gente recortava desenhos e fazíamos capa de caderno colorido com recortes. Olha que legal. Então, o caderno, até para minha época, esse caderno de capa dura, com coisa de super-heróis, sempre foi artigo de luxo. Até hoje eles são caríssimos, né? Até hoje, acho que é. Chegou a ter muita aula com isso daí, Micheli? Antes de fazer a prova, fazer assim, né? Ah, não, mas isso é o retroprojetor, não é nem aquele que rodava a prova. Tinha também, você pode... Tinha os dois também. É, eu achei que era aquele que rodava a prova, dava uma cheirada na prova antes. Do mimeógrafo, você tá falando? É, o mimeógrafo, aham. Você dava uma cheirada também, Micheli? Claro, cheirava álcool, aquele negócio, porque a prova às vezes sabia, peraí que nós vamos rodar a prova lá deles, rodavam, a prova cheirava, assim, ficava aquele fedorzão de álcool, assim. É criança, né? Achava tudo engraçado, né? E eu sou sinestésica, então cheiro pra mim e gosto e contato me marcam muito. Isso aqui era uma tradição, hein? Sim, cantar o hino. Fazer a filhinha lá bonitinha, Na verdade era quase sempre, né? Pelo menos na minha época, às vezes era muito aleatório, assim, do nada, daqui a pouco, vamos todo mundo pra quadra. Você já sabia que tinha que fazer fila. Ou era recado, ou era hino, ou era viagem que ia ter e precisava informar todos os alunos, alguma coisa diferente. Treinamento também de incêndio, precisava formar. Você cantou muito hino assim, ó, fez a filinha lá? Cantei muito hino, e assim, quando fazíamos fila no pavilhão lá do Politécnico, o diretor Naoki, ou Amabile na época, às vezes no final do ano era para entregar um ao mérito de quem tirou maiores notas, de quem foi um aluno espetacular, né? Algumas vezes eu ganhei, não era a pessoa nota 10, poucas vezes. Então, Micheli, é o seguinte, tem muitos alunos do ensino médio, do ensino fundamental que acompanham o seu programa, que vão acompanhar esse bate-papo, e talvez eles pensem o seguinte, olha, eu acho que é muito difícil um dia eu ser apresentador de um programa como é a Micheli. É muito difícil porque eu não vou ter um acesso, não vou fazer um curso adequado, é uma coisa extremamente distante. E eu queria fazer essa relação com você. Quando você estava no ensino médio, no fundamental, você pensava em um dia ser apresentadora, ou o que você foi desenvolvendo ao longo da carreira que chegou um momento que você falou, olha, eu posso um dia ser apresentadora de um programa de TV? Presentes do universo, eu diria, professor. Graças a Deus, né? Ou graças àquilo que você puder acreditar, cada um tem uma história, cada um recebe um presente. Já pensou se todo mundo quisesse ser apresentador de TV? Ou se todo mundo quisesse ser como professor? Né? Então, cada um precisa também olhar, sonhar, mas saber que
uma hora ou outra, tem algumas coisas que a vida nos presenteia, né? Quando eu era pequena, até tenho um caderno de recordação que eu guardo com muito carinho. Acho que as crianças nem sabem o que é um caderno de recordação. Um diário também, né, Michele? Diário eu não tenho paciência, mas eu queria saber o que minha amiga queria fazer, o que é que aquele menino que a gente gostava, em quem que ele estava interessado, né? Então a gente colocava muito isso para especular, porque, imagine, éramos jovens muito tímidos, diferentes de hoje em dia, né? Que já chega todo mundo escancarado, principalmente com relação a relacionamentos, né? Então naquela época no meu caderno de confidência era ser veterinária, ser patinadora, e eu também falava um tempo que eu queria ser atriz, né? Então, isso era um sonho de uma teoria, né? Que você ouve e vai crescendo com algumas emoções. Então, eu tinha o meu patins e eu vivia aprontando, me quebrando, patinando, adorava, né? E eu fiz ginástica olímpica, então eu gostava, eu queria ser ginasta, eu queria ser como a Nádia Comaneci, né? A grande russa que ganhou nota 10 em paralela, trave, se não me engano, ela sempre foi referência na ginástica, né? E o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e as coisas vão mudando. Mas aos 15 anos, eu dizia para minha mãe que eu ia me mudar para o Rio de Janeiro e eu queria fazer novela na Globo. Né? Eu cheguei a entregar currículo, eu entrei dentro do SBT, pude conhecer o cenário da Hebe Camargo, legal. Pude ir lá na Record do Rio de Janeiro, entreguei meu currículo, entrei na Globo, fiz cadastro, entreguei meu currículo. Quando eu tinha 19 anos para 20, a extinta MTV tinha um programa de apresentador que você falava VJ por um dia. Você lembra, prof? VJ MTV. Isso. E eu consegui participar no último, porque logo depois o programa saiu do ar. Então, em 2000, eu lembro que eu estava assistindo a TV e tinha o acidente das Torres Gêmeas, né? Nossa. E eu lembro disso que me marcou muito, porque eu tinha recebido uma ligação da MTV para fazer a gravação com eles. Então, eu pude exercitar o meu lado de atriz, que eu gostava, e de apresentadora. Só que imagina, não tinha o contato que eu tenho hoje com a mídia, né? E esse sonho foi amadurecendo. Então, quando eu terminei, que eu estava no Cefet com desenho industrial, eu fui trabalhar, tinha feito teatro no Cefet, depois eu fiz teatro na Universidade Federal, daí comecei a tentar fazer comercial, mas é um caminho também difícil, né? A escolha é mais de 1000 nãos na sua cara para 1 ou 2 trabalhos e olhe lá. Então eu acho muito bacana, sensacional isso que você está colocando, Michele, que você não foi numa linha reta, né? Você vai tendo outras coisas, outras opções de curso. O não, gostei quando você falou do não, assim, que tem muito não. E às vezes um aluno hoje pode falar o seguinte, não, você não tem capacidade, ele se coloca numa posição de incapaz e não tenta mais. Quando eu comecei até a falar com você, eu não parei de estudar até hoje. Então, quando você me pergunta tempos de escola, você pode perguntar para mim. Até hoje, eu continuo estudando. Né? Eu não parei, eu fui para várias ramificações. Mas, ainda voltando à tua pergunta, eu fui para a faculdade fazer rádio e TV. Porque rádio e TV, né, comunicação social com ênfase em rádio e TV, tem mais de 90 habilitações. Eu posso trabalhar por trás das câmeras, eu posso selecionar atores, eu posso selecionar N fatores. E eu conheci, que eu digo hoje a minha melhor amiga, que já se vão aí 15, 20 anos, e ela falou assim, se você não fizer jornalismo, você não vai conseguir trabalhar, pelo menos aqui no mercado do Paraná, né? São Paulo e Rio é outro nicho, né? Aí o que eu fiz, nessa época eu trabalhava, juntei o máximo de dinheiro que eu pude, pedi a conta, fazia rádio e TV de noite e jornalismo de manhã. À tarde eu fazia estágio de graça, dentro da minha própria faculdade, que tinha um programa de bichos, que eu fiz um teste para ser apresentadora. Na época eu estava com paralisia facial, então metade da minha cara não funcionava, eu gravei a cabeça assim. Era o programa, era Viva o Bicho? Viva o Bicho, esse mesmo. Passava na TV Transamérica, mas a produção, tudo era feita dentro das faculdades ECI. Você gravava as cabeças? Só as cabeças, e ainda rotacionava com outras pessoas também, né? Uma hora era o Diego Kozevich, que fez o Castelo Rá-Tim-Bum, ele também fazia rádio e TV lá, e outras pessoas, mas foi passando o tempo, só ficou eu e ele. Mas peraí, só volta só um pouquinho. Como que foi a parte da paralisia? Você gravou com paralisia?
Assim, a Sério? paralisia facial eu tive 2 vezes do lado direito. Então, fica o olho fixo, né? Não pisca, e a boca caída, paralisada. Uhum. Então, eu gravava e fazia assim. Conseguiu gravar assim? Aham. Mas eu dei satisfação, né, gente? Tô com paralisia facial. Tudo bem? Tudo bem. Eu gravei só o teste, né, prof? Uhum. Eu não sou padrão, né? Uhum. Meu cabelo não é liso, eu não sou loira, eu não tenho meus olhos azuis nem verdes, não sou gata, não sou gostosa, não sou aquele perfil que realmente se vende para um comercial de televisão. E eu sei que para o jornalismo não precisa tanto isso, mas existem alguns padrões. Antigamente não podia ter sotaque, o cabelo tinha que ser até aqui e liso. Isso para o jornalismo que a gente fala aquele quadradinho, né, o factual. Então eu estou numa vertente diferenciada. Eu não sou entretenimento, mas é como se fosse, mas a minha raiz, a minha base é jornalismo. Não, mas isso é importante você falar, porque assim, a questão das pessoas com relação à aparência dela. Então, de repente, ela olha às vezes para um programa de TV e vê um padrão de corpo, de rosto, de cabelo, ela se olha no espelho e diz: ou eu tenho que obrigar a mudar minha aparência, ou eu não chego lá. Então, eu achei muito interessante isso. E eu acho que a característica do programa, qualquer pessoa que vai falar do plug em relação a você, é a simpatia. É o que você é, a conversa, é legal. As pessoas dizem: eu quero convidar ela para tomar um café em casa. Então as pessoas, elas gostam da pessoa. Acho que o que eu achei mais interessante assim da apresentação do programa para quem assiste é isso. Passa muita personalidade de quem é você. Mesmo assim, tem pessoas que odeiam ouvir a minha voz. Tem pessoas que odeiam quando eu estou lá, no plug, né? Eu sempre fui muito expansiva. Eu acho que ao longo do tempo eu até estou mais controlada, porque se você assistiu meus materiais antes, eu dançava sempre no vídeo, eu gostava, sabe? Então hoje eu sei que não precisa tanto, sabe? A câmera, ela pega os mínimos detalhes. Se você reparar, as novelas, as câmeras são mega fechadas. Quanto menos movimento, mais limpo para o vídeo, né? E eu não queria nem saber, né? Eu sempre a gente vai amadurecendo, a gente vai encontrando um caminho, né? Eu acho que a faixa de idade do adolescente, pré-adolescente e jovem, que é a fase da escola, eu acho que é a fase que precisa muito desse incentivo. Então, eu acho que é importante essa sua mensagem, porque justamente é aquela fase que, às vezes, talvez em casa ele está sendo reprimido, os colegas de escola talvez estejam reprimindo, ele pensa assim: eu vou terminar meu terceiro ano, o que eu vou fazer da minha vida? Como eu trabalho com pessoas, em vez de fazer uma especialização na área de jornalismo, de rádio e TV, eu fui buscar algo que pudesse me desenvolver enquanto humana, né? Eu queria saber como chegar mais rápido nas pessoas, né? E automaticamente chegar mais fácil nas pessoas quer dizer olhar para os meus problemas, olhar para as minhas limitações, né? Então, sim, eu fui fazer coaching, né? Fiz MBA em coaching. Depois, eu fiz programação neurolinguística, são 3 anos. Daí, eu fiz constelação familiar e hoje eu estudo parapsicologia, né? Tá até parado por causa da pandemia, a gente precisa fazer o artigo, tudo, mas eu fui por essa área, pelo emocional, né? Eu acredito que todo mundo tem problemas, né? A infância da gente é algo difícil sempre de recordar, principalmente por quem não tem um pai presente, quem tem um pai alcoólatra na família, às vezes a mãe está dedicada só ao trabalho. Então isso vai, às vezes, transformando a criança. Então, quando você diz da baixa autoestima, tem uma pergunta que eu sempre falo quando eu vou fazer palestra. E é engraçado, eu vou pedir até para você responder, prof, em nome dos seus alunos. Pode falar. Então, do meu lado direito, atrás de mim, tem o meu pai, né? Se eu dividir o meu corpo ao meio, o lado direito corresponde ao meu pai. Um pai alcoólatra, um pai viciado, um pai ausente, um pai que, né, podem julgar. Nessa hora tá todo mundo julgando e fazendo os seus planos. Deste lado, por exemplo, é uma mulher, a minha mãe, isso é um exemplo, ela é prostituta, garota de programa. Aí eu te pergunto, eu tenho ou não tenho os melhores pais? Essa é difícil, hein? Responde, prof, a primeira coisa que veio na sua cabeça, porque você segurou a sua língua. Olha que leitura corporal, hein? Eu tenho ou não tenho os melhores pais?
A primeira resposta que vem é um não, hein? Então Eu não nessa consegui hora, responder. você respondeu porque você segurou. Você segurou porque nesse Uhum. momento nós, enquanto seres humanos, julgamos. Entendeu? Graças a esse alcoólatra e essa garota de programa, eu nasci. Eu tô aqui por causa desses dois, que em algum momento da vida foi permitido eles se encontrarem e gerou uma vida. E esse é o maior presente que eu, enquanto Micheli, posso ter. É só um exemplo, minha mãe não é garota de programa, tá? Mas sim, meu pai é alcoólatra. Mas eu falo sempre nas palestras isso porque choca as pessoas. E aí a gente vê o quanto nós, seres humanos, julgamos. Nós não somos perfeitos. Não existe a perfeição. Existe todo dia aprender algo, fazer diferente. Então, para você ver, sim, é isso que eu preciso que os jovens entendam. Então, se cada aluno seu, prof, que estiver vendo esse vídeo, nesse momento puder fechar os olhos, imaginar o pai do lado direito atrás e do lado esquerdo a mãe. Ai, eu não conheço meu pai. Ai, eu não conheço a minha mãe. Ai, ele já é falecido. Feche os olhos. Aqui existe uma presença masculina. E aqui existe uma presença feminina. Ninguém nasceu de filho de ET. Pode ter certeza. Porque nessa idade, ai, o meu pai não me dá isso, a minha mãe não faz aquilo, o meu pai não presta, a minha mãe é uma idiota. E a gente só vai julgando. E essa raiva aumentando, e isso a gente projeta para o mercado de trabalho. Isso a gente projeta dentro da sala de aula. Daí a gente pega a paixão pelo professor, e idolatra o professor como pai, idolatra a professora como mãe, e esquece que nós temos os melhores pais em casa ou no coração, seja lá onde eles estiveram. A gente precisa entender que a semente onde cair, seja terra, seja pedra, seja pau, que floresça, que transforme. Depende só desta semente. Porque todo mundo vai bombardear, vai tentar pisar em cima, mas enquanto estiver lá, a criança pode florescer. Né? Então, sem rebeldia, e quando eu digo sem rebeldia, é agradecer tudo como foi. Foi difícil, passou fome, pai não estava presente, teve alcoolismo na família, te transformou na pessoa que é, entendeu? Faz parte da vida, eu não mudo o passado. A partir de hoje, do que você está ouvindo, o que eu posso compartilhar, a partir de hoje você pode ter um pouquinho diferenciado a sua postura. Amanhã mais um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, para que as coisas também fluam. Então, pessoal, só queria agradecer muito aqui a presença da Micheli aqui no Fala Educador. Acompanhe lá o Plug para conhecer mais do trabalho dela, sensacional, falando muito aqui do nosso Paraná. Muito obrigado pela contribuição aqui para os nossos estudantes, tenho certeza que eles vão gostar muito desse bate-papo. Sucesso para você, Micheli, agradeço muito. E considerações finais, e dá um tchauzinho aí para encerrar. Considerações finais, eu deixo até a pergunta: o que é o sucesso? O que a mídia planta ou o sucesso dentro de cada um? Vou deixar essa pergunta para que as pessoas respondam para você, prof, tá bom? Se depois você quiser me passar um relatório do que é o sucesso para cada um, eu agradeceria. Não vou falar o que eu acho sobre o sucesso, mas eu quero ouvir o que os jovens têm a dizer, né? Eu agradeço a oportunidade de troca, né? Se alguém quiser mandar um e-mail, quiser reclamar comigo que eu toquei em alguma ferida, principalmente quando a gente fala de pai e de mãe, eu estou disponível, o professor tem meu e-mail, vocês podem escrever, né? Trocar nunca é demais, fiquem à vontade, e espero ter contribuído, né? O tempo de escola, ele não para nunca, né? Eu comecei lá, não fiz pré, fiz direto primeira série e estou até hoje estudando, porque eu acho que todo dia é dia de aprender. E, além da escola, com o ser humano, com a pessoa que a gente conhece na rua, que a gente conhece no trabalho, um amigo, né? Acho que todo mundo tá aí para fazer troca. Basta a gente também saber ouvir e saber falar. Porque não adianta só um falar e o outro só ouvir. Não existe. Tem que ser um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois. Obrigada, prof. Obrigada. Eu que agradeço. Então, dá um tchauzinho então para o pessoal e fechamos por aqui, pessoal. Tchau!